Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o gênero textual diário. Este conteúdo é indicado para o primeiro segmento da EJA, quarto bimestre do segundo período. Ele compõe o projeto de avaliação Produção de Texto em Rede, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, e eu sou a professora Ariadne. Você já escreveu ou viu um diário? Para alguns, o diário é um amigo especial com quem se partilha pensamentos, sentimentos, fatos e sonhos de modo secreto e seguro. Inclusive, há aqueles que colocam cadeado ou senha para protegê-lo, uma vez que seus sentimentos mais íntimos estão lá. Afinal de contas, o que é um diário? O diário é um gênero textual caracterizado pelo registro escrito de fatos, ideias, experiências e reflexões pessoais, geralmente escrito em primeira pessoa e em ordem cronológica. Na maior parte dos casos, serve como um espaço íntimo e confidencial para se expressar sem a preocupação com regras, estrutura formal ou quem irá ler. Contudo, o gênero textual diário pode ser dividido em dois tipos de diário: os diários pessoais e os diários de ficção. Do ponto de vista da história, ao longo dos anos, o diário pessoal evoluiu junto à humanidade, assumindo diferentes formas e propósitos, desde registros históricos até reflexões filosóficas e confissões íntimas. No diário pessoal, se é livre para expressar e fruir a criatividade, servindo como um espaço fértil para desenhos, poemas, contos, músicas e outras formas de expressão artística. Assim, podemos escrever sobre tudo o que quisermos, sem medo de julgamentos. Grandes nomes da literatura e da história, como Anne Frank, Virginia Woolf e Franz Kafka, utilizaram o diário como ferramenta de expressão e autoconhecimento que anos depois viraram referência. Para a psicologia e a psiquiatria, o diário pessoal pode ser uma ferramenta importante para acompanhamentos, descobertas e tratamentos de traumas, problemas e doenças. Mas e o diário de ficção? Em que se diferencia do diário pessoal? Sabemos que os diários pessoais, em geral, são secretos, mas há aqueles que, após a morte do autor, veio a público em forma de livro compilado e organizado por alguém, geralmente um familiar. Ou aqueles que o autor relata seu cotidiano e depois compartilha com outras pessoas por meio da publicação de um livro. Veja alguns exemplos. O Diário de uma Viagem à Rússia, de Lewis Carroll, Diário de Anne Frank, Diários de Franz Kafka, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Caroline Maria, e Jesus, Diário do Hospício, de Lima Barreto. Já os diários de ficção são livros escritos por um ou mais autores que intencionalmente criam um personagem e escreve fatos fictícios da vida deste personagem, mesmo que buscando inspirações e referências da vida cotidiana real. O personagem é uma criação para um produto final, o livro ou o filme. Podemos citar como exemplos Diário de Bridget Jones, escrito por Ellen Fielding, Diário de uma Princesa, por Meg Carbon, Diário Secreto de Liz Bennet, de Benny Sue e Kate Rowland. Caso queira iniciar a escrita de um diário, você pode optar por temas específicos como diário pessoal, em que se registram os pensamentos e sentimentos de cada dia. Diário de objetivos, para definir e acompanhar os seus objetivos, mantendo-se motivado. Diário de viagens, uma forma de documentar suas viagens capturando memórias e experiências.
O diário de sonhos é uma outra opção para registrar os seus sonhos, explorar o seu subconsciente ou obter insights. Por fim, a última sugestão é o diário de gratidão, para se concentrar em coisas pelas quais você é grato, aumentando a positividade. O que caracteriza um diário são seus relatos em caráter pessoal, uma linguagem informal e espontânea, liberdade de expressão durante a escrita, subjetividade, flexibilidade, atemporalidade, texto geralmente individual e com caráter privado ou confidencial. Já a estrutura atém-se a quatro itens principais: data e local, vocativo, corpo do texto e assinatura. De modo mais detalhado, data e local vêm na primeira linha do texto. O local e a data é de quem escreve, como em uma carta. Vocativo é incluído no início do texto, como, por exemplo, querido diário, querido amigo, ou há casos em que as pessoas dão nomes, como se fossem amigos íntimos. Corpo do texto desenvolve os relatos diários, as ideias, as sensações e sentimentos do autor ou autora. A assinatura nos diários são geralmente no fim de cada dia. No final do texto, antes disso, também, alguns apresentam uma expressão de despedida, como boa noite, abraços e até amanhã. E onde registrar um diário? Bem, para os mais tecnológicos, podem usar celular ou computador em um arquivo de texto privado. Já para aqueles que são mais clássicos, o caderno continua sendo uma ótima opção. Por fim, no ambiente online, há a possibilidade de utilizar os blogs, por exemplo. Agora, vamos ver em O Diário de Anne Frank como se encontram as características e estrutura. Anne inicia o diário com local e data. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty é o vocativo utilizado por ela, uma vez que trata o diário como uma amiga. Hoje só tenho notícias tristes e deprimentes a contar. Nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados aos montes. A Gestapo está tratando-os, todos eles, muito mal, e transportando-os em vagões de gado para Westbrook, o grande campo de Dren, para onde estão mandando todos os judeus. Mip contou sobre alguém que conseguiu escapar de lá. Deve ser terrível em Westbrook. As pessoas não têm praticamente nada para comer, muito menos para beber, já que só existe água 1 hora por dia e há somente um toalete e uma pia para vários milhares de pessoas. Homens e mulheres dormem no mesmo cômodo e as mulheres e crianças costumam ter as cabeças raspadas. Fugir é quase impossível. Muitas pessoas têm a aparência judia e são marcadas pela cabeça raspada. Se as coisas estão tão mais na Holanda, como serão nesses locais distantes e incivilizados para onde os alemães estão a mandar? Partimos do princípio de que a maioria está sendo assassinada. A rádio inglesa diz que há ser gaseados. Talvez seja a forma mais rápida de morrer. Sinto-me terrível. Os relatos de Mip destes horrores são tão dilacerantes. E Mip também está muito perturbada. Sua N. Ao finalizar a descrição, N já assina o seu diário. Agora, vejamos um exemplo de diário ficcional, que também segue a maior parte das características e estruturas que vimos. Em O Diário de um Banana, que o autor e ilustrador Jeff Kinney explora a possibilidade de desenhar e usar as comédias para falar de coisas cotidianas e muitas vezes importantes. Vejamos um fragmento de O Diário de um Banana 9. Junho, sexta-feira. Se tem uma coisa que aprendi sendo criança, é que você não tem nenhum controle sobre sua vida.
Desde que acabaram as aulas, eu não precisava fazer mais nada, nem ir a lugar nenhum, enquanto o ar-condicionado estivesse funcionando e o controle da TV estivesse com pilhas. Estava tudo certo para umas ótimas férias de verão, mas então, do nada, aconteceu isso. Façam as malas! Vamos fazer uma viagem de carro! Agora que conhecemos as particularidades do gênero textual diário, seja ele pessoal ou ficcional, vamos escrever um diário? Não deixem de visitar o nosso canal no YouTube, onde você encontra estes e vários outros vídeos da nossa rede, e o portal Conexão Escola, para conhecer e fazer propostas de atividades alinhadas com os nossos documentos. Tchau, tchau!